eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Não te esqueças da riqueza encerrada em teu auxílio no próprio corpo. Reflete no tesouro da fala e ajuda o próximo com as boas palavras. Recorda o patrimônio das mãos e planta uma árvore amiga, ou socorre a esse ou aquele doente, enquanto as horas voam em derredor de tua permanência na terra. Não menosprezes a fortuna dos ouvidos e guarda o ensinamento útil ou dignificante, esquecendo o quanto seja ruinoso ou sem proveito no caminho diário. Não ouvides a preciosidade dos olhos e enriquece-te de luz, fixando os quadros do bem. Medita nos dons da inteligência e aprende a raciocinar exclusivamente no melhor a fazer na obra da elevação. Não é preciso bolsa recheada para atender à verdadeira fraternidade. O amor não depende de ouro para servir. Sem qualquer recurso monetário, Jesus transformou a terra, trazendo-nos ensinamentos inovidáveis, cuja grandeza cresce para nós todos no transcurso dos séculos. Pelo amor nascemos, pelo amor nos desenvolvemos, pelo amor lutamos e por ele nos renovamos através da morte para renascer de novo até a perfeição final. Essa é a lei. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. É sempre uma alegria renovada estar com vocês aqui em mais um encontro de inspiração pela busca de Deus. Em nosso tema de hoje,
o amor. Sim, aquele sentimento que nos acomete de vez em quando, sobretudo quando na presença de entes que se tornaram merecedores desta condição de seres amados por algo especial que carreguem, algo que nos proporcionem uma emoção, um sentimento diferente, um incomensurável desejo ou algo que represente trocas de qualquer espécie. Mas tivemos ao longo da história personagens diversos que nos falaram de amor como algo diferente. Não troca, mas doação incondicional. Então, o que haveria de diferente nesses entendimentos? Por certo, aí se encontram variadas formas de algo que chamamos de amor. É uma palavra polissêmica de múltiplos significados. O amor inspira cuidados quando da sua conceituação. Lázaro diria que é potência em evolução. O poeta popular, aquele sentimento que nos arrebata a alma e cega os olhos. O homem de negócios diria ser a força do movimento em prol da sua causa particular. O jovem recém-iniciado nas coisas do mundo material, o apego às primeiras conquistas. O egoísta, a posse de tudo, o desprendido, a doação total. O amante é a própria morte, nome deste sentimento. Por certo, em tudo haverá a palavra amor a expressar tantas plurais formas de manifestações. Em francês, a palavra amor, assim como em nosso idioma, por exemplo, significa amor a uma pessoa, a Deus, às framboesas, aos nossos pets, coisas, etc. Dentro da sabedoria que lhes caracteriza, os gregos foram mais aguçados e inventaram formas diferentes, plurais, para se falar de amor. Do amor antropofágico de Porneia ao amor sublime de Ágape, passamos pelo amor à ausência, eros, porfilia, algo como eu te amo com amizade. Esturgê, afeição, aquela que os pais sentem pela prole, além dos menos conhecidos como pragma, ludus, até mesmo o amor próprio, filautia, constava na lista. São pelo menos 12 formas diferentes de conceituar este termo de tantos significados. Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos traz um amor diferente, sem máscaras, mácula ou condição. É um amor que atende apenas um nome, a incondicionalidade. Por isso, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E para que não restasse algum vestígio, qualquer vestígio de dúvida quanto a esta incondicionalidade, Paulo ainda afirmava que se distribuísse toda a sua fortuna para sustento aos pobres e ainda que entregasse o seu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso lhe aproveitaria. Porque o amor é assim, natureza íntima do Espírito, força plena da divindade em nós. O amor é a causa de tudo, é o poder atrator que une as menores partículas, une as constelações e os astros. Na natureza conhecemos como nomes como atração, afinidade, sintonia. É a força fundamental que a ciência encontra como possibilidade para a teoria da grande unificação, onde o elemento agregador único aparece para fundamentar esta combinação nada fortuita dos elementos. O amor, quer seja na natureza ou no coração dos homens, é a expressão viva dessa essência. E para os espíritos, motivo maior da sua evolução. Por isso, a busca pelo sagrado é ser algo de absoluta importância em nossas vidas. Porque ainda que somos meninos, somos instados a ver as coisas como meninos, em manifestações periféricas de um amor centrado no ego e voltado para sensações e instintos. Porém, quando o perfeito vier, o que é imperfeito cederá lugar ao perfeito e poderemos ver na totalidade o que agora vemos apenas em parte. Haverá o dia, e esse dia, por certo, haverá, em que as profecias se calarão, as vozes silenciarão e o amor chegará na humanidade de mansinho, tomando as almas para si e, em as possuindo, as devolvê-las ao mundo na forma de seres amorosos, verdadeiros deuses, sendo aí o amor revelado tal qual é
único, absoluto, sem conceitos definidores. Amor, somente amor. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o Espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardorosos na propagação da nova fé. Que o santo ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Evitai, por meio de uma insistência muito grande junto à incredulidade orgulhosa e temível, de exasperar uma existência meio vencida e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, da liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão doravante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade. Abelardo. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino, com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo,
penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária respira, com a mesma segurança, o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se-lhe aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a quem empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Eu venho dos anos das eras que longe se acham daqui. Contigo cantei a canção no espaço maior, em formas e luzes de um mundo melhor. Mas foi necessário partir. Eu lembro a primeira vez que te vi, milênios de instantes de mim.
assim ainda quando eu comecei a te amar. Partimos ligeiros, maneiros, qual luzes brincando no ar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Jurei a promessa de minha missão, que quando estivesse contigo no chão, pagaria toda a promessa que fiz. Então desse amor que nasceu de nós dois, que nasce outros grandes amores depois, sementes plantadas para um mundo feliz. No processo lindo que te conheci, 1000 razões eu tenho pra não te deixar. Na vida eu estou, da vida eu saí. Na vida eu irei te encontrar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda. Amanheceste chorando pelos que não te compreendem. Amigos diletos incharam contigo. Nos mais amados, viste o retrato da ingratidão. Aspiravas a desentranhar o carinho nos corações queridos com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las. E porque não conseguiste, queres morrer? Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmas-te à procura do amor, mas não te recordas daqueles para quem o teu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela descerrando nas trevas. Mostram a cabeça encanecida, a feição de nossos pais. São irmãos semelhantes a nós? Ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos? Contudo, estiram-se em leitos de pedra ou refugiam-se em antros fincados no solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que se lhes restaurem as energias do corpo enfermo, ou uma palavra de esperança que lhes console a alma dorida. Percas os tesouros das horas em aflição sem proveito. Pode ser, ainda hoje, o apoio dos que esmorecem, desalentados, ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria. Aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcome, ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento.
Sai, pois, de ti mesmo, para conhecer a glória de amar. Perceberás então que a existência na terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida, e encontrarás mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que te não amam agora, amando-te muito mais por te buscarem a luz no instante do entardecer. O amor, expressão máxima dos sentimentos humanos, portal que nos conecta com o divino em nós. Mas esse fascinante capítulo em que a alma ainda enfrenta desafios, principalmente quando confrontada com aquelas questões cotidianas, coisas do dia a dia, sobretudo aquelas de natureza carnal, como sentimentos mais primitivos que ainda são tão importantes para o nosso processo evolutivo, nos deixa uma indagação. Então, como evidenciarmos demonstrações inequívocas de um amor sublimado? Um amor que não esteja preso às coisas da carne. Seria possível? O nosso companheiro, o irmão X, vem nos contar uma história pitoresca, daquelas passíveis de serem observadas quando do encontro de almas em diferentes estágios evolutivos. Assim, em um livro intitulado Contos e Apólogos, em um capítulo chamado No Caminho do Amor, ele nos conta que em Jerusalém, certa feita, nos arredores do templo, a adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos e de cabelos delicados e melancólico sorriso, fixou estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou um olhar indizível expressão de doçura e, deixando-se perceber nos meneios do corpo frágil, a visível paixão que a possuíra de súbito. Abeirou-se do desconhecido e falou ciciante: Jovem, as flores do sinédrio enchem-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao seu dispor em minha loja de essências finas. Indicou uma extensa vila cercada de rosas à sombra de um arvoredo acolhedor e ainda complementou: inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil encontram um prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei o leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice depois de leve pausa: Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chame e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas e, notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaizada de enfeite, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos.
A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, uma pele enegrecida, rosto disforme, feridas sanguinolentas ponteavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava aproximar-se. Fitou o mestre e reconheceu no mesmo instante. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres. Na casa do meu Pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida pela dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, posternou-se fraternal e aconchegou-a de manso. A infeliz reuniu ainda forças, todas elas que lhe sobravam, e perguntou em voz reticenciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia? Tu, o que vieste fazer aqui junto de mulher tão miserável quanto eu? E ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: agora eu venho satisfazer-te os apelos. E recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Toda criatura traz consigo a riqueza do amor por luz eterna, divina herança do Criador, e quanto mais se aperfeiçoa, tanto mais a irradia. Se não pode ser um luzeiro para milhões de pessoas, guiando-lhes o rumo à maneira de sol brilhando sobre a montanha para clarear a extensão do vale, sê o farol que, embora muitas vezes em plena solidão, é capaz de descortinar a estrada certa a milhares de viajores que talvez arrostassem deploráveis calamidades sem ele. No entanto, se não consegue ser o farol que varre a sombra dos caminhos, seu foco que abrilhanta a praça pública, orientando o passo daqueles que transitam em tuas áreas de ação, de modo a que não se perturbem ante a névoa noturna. Mas, se não dispões de meios para ser uma luz qual essa, imita a lâmpada acesa em casa, iluminando e aquecendo em silêncio quantos te compartilham a existência e a moradia. Entretanto, se não puderes ser isso, desempenha a função da candeia singela que sustenta a chama de emergência, favorecendo à noite o trabalho ou o estudo para determinados agrupamentos de criaturas. Ainda assim, se não consegue ser a candeia, sê a vela humilde, iluminando unicamente uma pessoa a sós, no lar ou na estrada, seja numa viagem de poucos passos ou numa simples meditação, porquanto esse alguém a quem hoje preste serviço será talvez amanhã a pessoa que se fará sol para muita gente. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou numa rude e mal criada e mandou para o chefe da oficina de que foi despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruzadas, e quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso, sem saber por quê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desencadeou sobre ele
a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar nenhum motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, tantas perguntas amuadas várias horas, e no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu bolsas de palavras feias, sentiu-se aliviado e a mulher passou a asilar no peito a audienta vibração em forma de cólera inexplicável. Arrependidamente transtornado pelo raio que a ferira e que, até ali, ninguém descobriu removedor, encaminhou-se para a empregada, que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma menina pobre que tinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do entorno débito em dinheiro que seria compelido a aceitar, acercou-se de um velho cão que estava dorminhoco e paciente e transferiu-lhes o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganhou e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída por uma força maléfica. Ela gritava desesperada e foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se presa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que ele era, converteu-se numa fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com objeções ásperas e saiu alucinado para a sua residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição daquela tarde. E, chegando em sua casa, descarregou sobre a velha mãe toda a ira da qual ele era portador. "Estou farto", bradou ele. "A senhora é culpada dos aborrecimentos que vivem a me perseguir aqui nesta vida. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja, saia da minha frente." Pronunciava, então, a partir dali, nomes ocultos. Ele, naquele momento, começou a blasfemar. Gritou colérico, como se fosse ele um louco. A velha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e, de maneira muito doce, disse-lhe com toda naturalidade e brandura: "Venha cá, meu filho. Você está cansado e eu sinto que você está muito doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. Vem, meu filho, porque, no entanto, tenhamos a partir de agora bom ânimo. Vamos nos lembrar de Jesus e vamos nos lembrar, meu filho, que tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre, ele nos legou." E, nesse momento, ela abraçou comovida, afagou-lhe os cabelos
E ele, o filho, demorou-se, contemplando-lhe os olhos serenos, e aprendeu naquele momento que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo naquele momento desculpas à mãe. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram naquele momento em sinal do reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali dentro daquele lar humilde, diante da força infalível, era, naquele momento apresentado, a força sublime do amor. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Eu posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor, haja mais amor, mais amor.
amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La, 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 mais amor, haja mais mais amor. E tudo jaz ao longe, ante a força da história. A cultura da Pérsia e a riqueza do Egito. Surge a Grécia elevando estandarte bendito. Vai-se Roma ostentando a pompa transitória. Guerras da antiguidade, um mundo ansioso e aflito. Ascensão, treva e luz, decadência e vitória. O instante de esplendor e a noite em melancólia das civilizações sedentas de infinito. E tudo passará para nascer de novo, céu a céu, flor a flor, ser a ser, povo a povo, na luz da evolução soberana e incontida. Mas, de tudo a que a morte impõe ao gládio escuro, o amor renascerá sempre mais belo e puro, por presença de Deus no sustento da vida. Ante as provas do mundo a que a vida te lance, não te sintas a sós, alma querida. O amor é a luz dos céus, em toda parte, para a sustentação da própria vida. Se algo te fere o coração ou pisa o sonho, não chores, nem te inclines para trás. Ama, serve e prossegue construindo, que o bem se te fará conforto e paz. Fui ao campo aprender simplicidade, e admirada vi de alma surpresa que toda a evolução do homem se realiza pelo extremado amor da natureza. O solo me explicou. Há milênios recolho lixo, pancadaria, lodo e estrume, mas devo responder aos golpes recebidos com celeiros de pão e vagas de perfume. A pedreira me disse, o martelo me oprime, a dinamite me estraçalha e arrasa, para doar ao homem segurança na proteção de sua própria casa. Ouvi no subsolo a raiz da roseira, a esclarecer-me sem quaisquer rancores. Ouço dizer que eu tenho rosas lindas, mas nunca vi as minhas próprias flores. Disse o minério bruto, sei que o fogo purificar-me-á de pedaço em pedaço, enviando-me ao corpo do progresso, por vínculos de apoio e nervos de aço. Então, reconheci que em toda a terra, do recurso mais nobre aos mais plebeus, a vida inteira brilha e se aprimora sobre o amor e o perdão da grandeza de Deus. Senhor Jesus, divino amigo,
Auxilia-nos a nos aceitar como somos, com a consciência de que devemos melhorar sempre. Que não nos acomodemos em nossos erros e deficiências, mas nem tampouco nos desprimamos ante a própria realidade. Estamos nos esforçando para te seguir a passos vacilantes, é verdade, mas já não somos mais o que éramos. Não mais nos comprazemos como outrora com o mal que existe em nós. Incomoda-nos, Senhor, a constatação da nossa própria incapacidade de amar. Não nos deixes, todavia, esmorecer em nosso esforço de renovação. O trabalho é a nossa oficina de luz. Possibilita-nos, Senhor, aproveitarmos o nosso tempo, aquele que nos concedes em busca do amor. Não mais queremos viver nos enganos, transferindo culpas e responsabilidades aos outros. Senhor, que possamos buscar em Ti o refrigério das nossas almas. Que assim seja. Que a vida tem pra te dar. Saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chegar, quando o céu